Oi, pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, falando sobre a civilização egípcia. Na aula passada, nós vimos que o Egito, sim, era uma antiga civilização que existiu há aproximadamente 6.000 anos atrás lá no continente africano. E essa civilização, a gente pode perceber que ela surgiu próximo ao Rio Nilo. E o Rio Nilo foi muito importante para o desenvolvimento dessa civilização. Assim, a gente pode observar que essa civilização era governada por um faraó, que era tipo um rei. Era ele que governava tudo e mandava em todos. Nós vamos ver que o Egito é uma antiga civilização que existe a presença das múmias, dos faraós, das pirâmides, das esfinges e nós temos esse mato aí à sua esquerda que é chamado de papiro. Essa planta ela era utilizada para secar, depois eles transformavam em um papel e escreviam. A gente pode observar então que o Egito é uma das civilizações mais antigas do mundo e que por isso tiveram grande importância. A gente observamos também que o Egito antigo ele está cheio de rio Nilo e também cheio de pirâmides. Nós observamos na semana passada que a sociedade egípcia ela era dividida em pequenas sociedades. No início, existiam dois reinos, o Baixo e o Alto Egito. Com o passar do tempo, eles então acabaram sendo transformados em apenas um reino, governado por um faraó que era chamado de Menés, que assim se tornou o primeiro faraó. O faraó ele tinha grande poder. Ele tinha um poder sobre a religião, sobre a justiça e também sobre a área militar da civilização egípcia. O faraó ele era considerado um deus vivo, poderia ter várias mulheres, dono de todas as terras do Egito e também poderia cobrar impostos, ou seja, ele mandava em tudo e em todos. Nós vamos observar que a civilização egípcia ela era bem dividida e cada pessoa tinha uma função, ou seja, ela era desigual. Quem estava no topo tinha mais direitos e como ia baixando, as pessoas elas tinham menos direitos. Então a gente vê que aqueles que tinham menos direito eram os camponeses e os escravos. Cada pessoa então ela tinha uma denominação e ela também tinha uma função diferente, que eu mandei na aula passada o slide para vocês. A gente vai observar então que a base da economia no Egito era a agricultura. Havia o comércio, porém a agricultura era a principal fonte de riqueza. Nós vamos observar que existiam vários animais que eram sagrados para os egípcios. Os gatos, vacas, touros, crocodilos, cães, os burros, elefantes, peixes, gazelas, cavalos, leões, lagartos, macacos, carneiros, aves de rapina, serpentes e pedaços de carne. Então a gente vê que havia uma grande importância para eles. Em seguida, nós vimos que a escrita do povo egito, do povo egípcio, ela era de difícil decifração. Era muito difícil de serem decifrados. A gente vê que eram códigos. Esses códigos eram chamados de hieróglifos. A gente vai observar então que esse era o tipo de escrita dos egípcios. Os hieróglifos eram uma escrita que era utilizada pelos egípcios, principalmente pelo faraó e pelos sacerdotes. A população utilizava outro tipo de escrita, que também era parecido, que era chamado de demótico. Era principalmente para ter o controle do que era vendido e do que era comprado lá no Egito e usado pela população. A gente vê que ela foi criada lá no Egito cerca de 3.200 anos antes de Cristo. A gente vai observar um pouco agora sobre a religião e sobre a cultura do Egito. Quando a gente fala sobre a religião, ela era baseada principalmente na religião. E a gente vai observar qual era a religião dos egípcios. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses então haviam principalmente características relacionadas à natureza. E a gente vai observar que esses deuses estavam relacionados ao cotidiano da população. Cada cidade possuía um deus específico. Os deuses eles poderiam ter forma humana,
poderiam ter uma mistura de humano com animais. E a gente vai ter aí a religião, ela sempre teve grande importância na vida da sociedade egípcia. Os egípcios eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses que simbolizavam forças e fenômenos da natureza. Muitos deles eram representados em forma de animal e mesclavam e misturavam animal e humano. Geralmente cada estado tinha o seu próprio deus. A gente vai observar então alguns deuses da civilização egípcia. Nós temos Amon-Ra, que era o principal. Ele era o deus criador da humanidade para a civilização egípcia, né? O deus criador do Egito, na sociedade egípcia, que era chamado de Amon-Ra. Ele era o deus Sol. Havia também Osíris, que era o deus da vida após a morte. A gente vê que quando uma pessoa morria, ela era julgada por Osíris, o deus da vida após a morte. Havia Ísis, que era a deusa do amor, que era a esposa de Osíris. Havia Horus, que era o deus dos céus. Bastet, que é a deusa da fertilidade. Anubis, que era o deus dos mortos e do submundo. E Thoth, que era a deusa da sabedoria e representava a lua. Eu quero que vocês se lembrem de Amon-Ra, que era o deus Sol, que era o principal deus, que o faraó era considerado filho de Amon-Ra, e havia também Osíris, que ele julgava as pessoas que morriam, se elas poderiam voltar à vida ou então se elas não poderiam. A gente vai observar que os deuses eles deveriam ser cultuados, deveriam ser homenageados, deveria ser construído templos, que eram igrejas para eles, não era considerada a casa dos deuses, como nós temos hoje a igreja. É um templo também, um templo religioso. Quem cuidava das igrejas eram os sacerdotes e a gente vai observar que eles ofereciam bebidas, comidas e também festas aos deuses. A gente vai observar então que, principalmente, pessoal, os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que um dia, se eles fossem julgados como os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, no reino de Osíris. Imaginavam que os mortos seriam julgados por um deus, por Osíris, e eles então poderiam retornar aos corpos se fossem absorvidos por Osíris. Por isso, e seus corpos eles precisavam serem conservados. A gente pode observar então que eles acreditavam que depois que eles morressem, eles seriam julgados por Osíris, que é o deus da vida após a morte. Esse que é uma metade falcão e uma metade humana, nós vamos observar então que ele representa o quê? Nós vamos ver que esse deus que está aí sendo representado é Osíris, vai ser Anubis, que é o deus da morte, e ele vai ser o que, Anubis? A gente vai observar então que Anubis, que é o deus da morte, que vai ser representado por uma cabeça de chacal, a gente vai observar que ele representa o quê? Nós vamos ver que quando as pessoas no Egito Antigo morriam, elas imaginavam que elas um dia poderiam voltar à vida. Então eles acreditavam na vida após a morte. A gente vai observar que eles acreditavam que quando morressem, seriam julgados por Osíris, e ele então iria julgar se ele poderia voltar ou não à vida. Se ele fosse uma pessoa boa, ele poderia voltar à sua vida, se não, ele teria a morte eterna. A gente vai observar que esse tribunal ele acontecia de que forma? Era colocado uma balança, era retirado o coração da pessoa que morria e do outro lado ficava uma pena. Se o coração pesasse menos que a pena, nós vamos ver que essa pessoa que morreu, ela poderia, a sua alma poderia voltar ao seu antigo corpo. Caso não, iria ter a morte eterna. A gente pode observar que é um pouco esquisito, né, pessoal? Venhamos e convenhamos. A gente vê que uma pena é um coração pesa menos do que uma pena. Por que eles diziam isso? Porque eles diziam que o coração, ele guarda tudo aquilo que nós fazemos de bom na vida. Então o coração ele se leve, ele representava que a pessoa ela tinha sido uma pessoa muito boa durante a sua vida e ela também poderia retornar
a sua vida antiga, a sua antiga vida. Então a gente vê, se o coração pesasse menos que uma pena, significava que ele tinha sido uma pessoa boa e poderia voltar à sua vida. Então, pessoal, se eles acreditavam que a sua alma poderia voltar ao seu corpo, eles então tinham que desenvolver o quê? Principalmente a mumificação. A gente vai observar que a mumificação, ela vai ser o quê? É uma técnica que os egípcios vão criarem para conservarem os corpos dos faraós, da sua família, e assim a gente vai observar então que eles poderiam conservar. A gente vai observar então que eles imaginavam que os mortos seriam julgados por um deus, por Osíris, e poderiam retornar ao seu corpo quando fossem absorvidos. Por isso, eles teriam que conservar os seus corpos. Assim, desenvolveram a técnica da mumificação. Então, a gente vai observar que a técnica da mumificação, que vocês já assistiram o filme da Múmia, ela acontecia por quê, pessoal? Principalmente porque eles acreditavam que um dia a sua alma poderia voltar para o seu corpo. Então, eles tinham que conservar o seu corpo para que quando a sua alma voltasse, ele também tivesse o seu corpo conservado. Então, aí, eles desenvolveram a chamada técnica da mumificação. Nós vamos observar que era dividido em 4 etapas a mumificação. Primeira etapa, eram retirados os órgãos, o fígado, eles cortavam o abdômen e a barriga, retiravam o fígado, o coração, o rins, o intestino, o estômago e depois também retiravam o cérebro. A gente vê que para retirar o cérebro era colocado um ácido no nariz e retirava o restante do cérebro que sobrava, colocando uma pinça no nariz e puxando os pedaços do cérebro. Um pouco nojento, né? Mas era desse jeito. Nós vamos ver que os órgãos eles eram colocados em vasos ao lado do caixão que eles seriam enterrados, que eram chamados de sarcófagos, chamados de canopos. Os canopos eram vasos em que eram colocados os restos mortais dos faraós, da pessoa que morria. Depois que eram retirados os órgãos, eles iam para a segunda etapa. O corpo era colocado colocado principalmente um sal, uma espécie de um sal por cima dele, do corpo, deixando vários dias esse sal em cima dele, para que ele desidratasse, para matar as bactérias e assim o corpo ele não viesse a apodrecer. A gente vê que depois que o corpo já estava sequinho, uma tábua, né, vamos dizer assim, bem desidratado, a gente vê que eles iam encher o corpo com uma serragem, tipo um pó, e colocavam também alguns amuletos dentro do corpo. A gente vai observar então que depois que o corpo ele era fechado, eles então colocavam sal e a terceira parte eles fechavam o corpo, depois colocavam perfumes, colocavam substâncias em cima do corpo, um óleo e também principalmente textos sagrados eram colocados dentro do corpo. Eu disse que eram amuletos, não eram amuletos não. A gente vê o que eles colocavam dentro do corpo da pessoa que morria e eles mumificavam, colocavam pedaços de textos sagrados dizendo que eles seriam ressuscitados. A gente vai observar que depois eles então colocavam amuletos na parte de cima do corpo. Por quê? Para que um dia eles pudessem retornar à vida. Geralmente esses amuletos eles eram valiosíssimos. A gente vê que eles colocavam então os amuletos e depois colocavam então faixas enrolando todo o corpo do faraó ou então de alguém da sua família ou de qualquer pessoa que tivesse dinheiro para ser mumificada. A gente então vai observar que existiam então 4 etapas da mumificação. Primeiro era retirado os órgãos, depois era colocado um sal sobre o corpo para secar, depois eles colocavam pedaços então de textos sagrados dentro do corpo, depois era colocada a terceira etapa, colocava então perfumes e óleos para limpar o corpo da pessoa e a quarta etapa, eles colocavam então amuletos em cima do corpo da pessoa que era mumificada e também cobria com faixas. Por isso que nós temos aquela imagem horrível
da múmia, não é? Nós temos a imagem de múmias, que apesar de 3, 4 mil anos atrás, ainda continua, apesar de tudo, bem resistentes. Uma história de uma múmia bem assustadora, pessoal, é dessa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Acho que é esse aqui. Pronto. Uma das múmias mais antigas do mundo, que foi encontrada há quase 100 anos, ela foi encontrada lá no Egito Antigo, de um faraó que morreu aos 18 anos de idade, chamado de Tutancâmon. Nós vamos ver que ele foi enterrado com essa máscara aí mortuária feita de ouro. A gente vai observar que a história de Tutancâmon foi uma história muito terrível. Nós vamos ver que ele morreu muito jovem e na tumba onde ele foi enterrado haviam várias maldições. A gente vê que as pessoas que entraram na tumba onde o corpo dele estava enterrado, cerca de 25 pessoas morreram. A gente vai observar que essas pessoas que morreram, elas tiveram alguma relação com a tumba de Tutancâmon. Por quê? Quando elas entraram lá, havia um tipo de fungos, certo? Fungos todo mundo sabe, né? Uma substância que prejudica a saúde humana. Tinha muito fungos na parede, as pessoas colocavam as mãos e eles acabavam então morrendo com a falta de ar, problemas pulmonares. A gente vai observar então que Tutancâmon, por muito tempo, ele foi associado a essas mortes, como se fosse uma maldição, porque eles tinham roubado cerca de 5 mil objetos deles que foram encontrados ao redor do seu corpo, onde ele tinha sido enterrado, e também acabaram então mexendo também no seu corpo que estava enterrado naquele local. Então a gente vê que Tutancâmon é uma das múmias mais temidas até hoje, né? Por muito tempo foi mais temido ainda. A gente vai observar bem rapidinho, pessoal, que os egípcios então, principalmente eles tinham o quê? Principalmente a gente vai observar que eles tinham uma arte, não é? Eles também tinham uma cultura. E essa cultura deles era bem interessante. A gente pode observar que essa cultura dos egípcios, ela foi influenciada principalmente pela religião. Então a gente vai observar que sempre as figuras, elas eram pintadas de forma frontal, com a cabeças e pernas, peitos, ventre e braços sempre então na forma frontal, olhos e umbigo e baixo ventre eram mostrados de frente, então a gente sempre vai ter essa relação. O resto do corpo era de lado e nós vamos ver que os olhos, o umbigo e o ventre eram mostrados de frente. Então a gente sempre vai ter essa relação. Uma parte era frontal e a outra parte era de frente, como os olhos, o umbigo e também a região do abdômen. Nós vamos ver então que sempre que uma pessoa era mais importante, ela era mostrada como maior na figura, como por exemplo essa mulher que está sendo representada aí. A gente vê que os faraós, eles não eram enterrados em qualquer local. Eles eram enterrados em tumbas. Essas tumbas nós vamos encontrar três formas. Eles eram enterrados nas mastabas, que eram as primeiras tumbas que foram utilizadas por eles, que eles eram enterrados no subsolo. Nós temos então as pirâmides. As pirâmides elas eram muito grandes. A gente pode observar que as pirâmides eram tumbas que foram feitas então para enterrarem o faraó. Essa mudança ela aconteceu principalmente na civilização egípcia. Por quê? Haviam várias divisões na pirâmide. Havia a câmara reinal, a câmara e a câmara da rainha, que era na parte de baixo, da esposa do faraó, e havia também a câmara do rei, que ficava na parte de cima, que era a parte do faraó, como ele era mais importante. Nós temos a entrada aí e a gente vê que haviam várias armadilhas. Por quê? Nessas pirâmides estava o corpo do faraó, que acreditava que um dia voltaria à vida, e também ele guardava tudo que ele tinha possuído durante a vida, toda a riqueza deles, as joias, certo? Os móveis. Então, tudo quando o faraó morria, era levado para a sua pirâmide, para que lá,
quando ele voltasse à vida, ele tivesse grande riqueza. Claro que essas pirâmides acabaram, muitas delas, sendo roubadas por aventureiros, né? Pessoas que invadiram lá e acabaram morrendo, e acabaram então roubando a riqueza que o faraó ele guardava consigo mesmo quando eles morriam. A gente vê que os caixões que eles eram enterrados eram chamados de sarcófagos. E geralmente ele era enterrado em 3 caixões, todos feitos de ouro. A gente vai observar que o terceiro tipo de túmulo dele, de túmulo dos faraós, eram chamados de hipogeus. Os hipogeus são tubas escavadas na rocha ou embaixo da terra que começaram a ser usadas a partir do Médio Império. Mas foi no Médio Império que esse túmulo alcançou maior esplendor, com pinturas nas paredes e esculturas em relevo. A gente vai observar que existe um local que foi principalmente colocado, eles cavavam as rochas e enterravam os faraós, que é chamado Vale dos Reis, e foi lá que Tutancâmon foi encontrado. Nós vamos observar então que as principais pirâmides que existem são 3. Nós temos aí as pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé, nós vamos ver que elas são 3 pirâmides. Essas pirâmides, cada uma delas tiveram grande importância. A gente vai observar então que pronto, pessoal, nós vamos ver então aí, pessoal, principalmente algumas pirâmides, que cada uma delas tiveram grande importância. Essas pirâmides, elas são chamadas pirâmides de Gizé. Nós vamos observar então que cada uma delas tiveram grande importância. Essas pirâmides, a gente vai observar que cada uma delas tiveram um tamanho diferente. Nós vamos ver que a maior pirâmide é a chamada pirâmide de Quéops. Essa pirâmide de Quéops, a gente vai observar que ela é a maior que existe das 3 pirâmides mais famosas. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Essa maior pirâmide que nós temos aí é a chamada pirâmide de Quéops. Essa pirâmide de Quéops, ela é muito grande e nós temos aí, ela tem cerca de 146 metros de altura. Foi demorado então cerca de 10 a 20 anos. Essa pirâmide ela foi construída pelo o faraó chamado de Quéops, por isso que ela se chama de Quéops, e a gente vai observar que ela então demorou muitos anos para ser construída. A gente vai observar que essa pirâmide, além de ter demorado muito tempo para ser construída, a gente vê então que ela foi construída com pedra. Por isso que nós temos aí mais de 4.000 anos, 4.500 anos atrás, e ainda hoje ela existe. Então a gente vê que é um tamanho muito alto para uma pirâmide, né? A gente vê que a Grande Pirâmide ela foi a mais alta estrutura feita pelo Homo sapiens no mundo até a Catedral da Inglaterra. Então a gente vai observar que até o ano de que ela tem praticamente quase a mesma altura da Catedral de Londres, que é uma catedral enorme. Quem construiu foi principalmente os camponeses e vamos ter uma participação de escravos, mas os camponeses foram os que mais participaram. A segunda pirâmide é a chamada de Khafre. A pirâmide de Khafre, que é essa um pouco menor que a de Quéops, ela tem aproximadamente 136 metros. E a menorzinha, que é a chamada de Miquerinos, que ela tem 61 metros.